Então a gente já sabe quem são os meninos que cometem crime ou que vão cometer crime há alguns anos. Eles já existem. Áreas diretas que vêm com uma pesquisa e com uma tese antes. Então, poxa, o que a gente propõe para a segurança pública? Aumento de pena, sim, mas trazer a tese do direito penal do inimigo, a gente trazer também uma leitura de que quem é a pessoa que comete o crime no Brasil? Poxa, o menino que comete o crime no Brasil é um menino homem, jovem, filho de uma mãe solteira que o marido nunca deu atenção muito pros filhos, tem dificuldade para pagar pensão, essa mãe tem que trabalhar, às vezes ela trabalha 12 empregos ao longo do dia para poder se manter, não deu atenção pro filho, esse menino sem atenção, sem referência masculina, esse menino cai no crime. Isso não é nenhuma leitura minha, isso é basicamente uma pesquisa que a FGV fez, que mostra que 80% dos meninos que estão na FEBEM, eles não têm a presença paterna. Então a gente já sabe quem são os meninos que cometem crime ou que vão cometer crime há alguns anos. Eles já existem. Eles estão hoje morando em bairros mais humildes, eles estão estudando na escola pública e eles não têm a figura paterna por perto. Esses rapazes a gente tem que identificar na escola, tem que dar treinamento, atenção, disciplina, acompanhamento psicológico para evitar que eles venham a cometer crimes. Porque mesmo em países como os Estados Unidos, que já tem leis duras, esse rapaz ainda assim comete o crime. Tem uma época da vida, que vai especialmente dos 15 aos 20 e poucos anos, que tem até um monte de coisa. O cara não montou o córtex, não tá com o córtex pré-frontal totalmente desenvolvido, mas a real é o seguinte, nessa fase da vida é muita testosterona, pouca influência, baixa inteligência, muito impulso. E ali as pessoas tomam decisões impulsivas da mais diversa. A gravidez na adolescência acontece nisso, o cometimento de crime, ações irrazoáveis, tomadas de riscos idiotas. Então nessa fase da vida, se não há um acompanhamento, o jovem erra. E o cara que comete o crime é uma pessoa, no fundo, que cometeu um erro muito grande, um erro de cálculo, seguir os próprios impulsos. Então a escola tem que ser um lugar de identificação dessas pessoas e de prevenção também. Porque eu volto a falar, mesmo destruindo o crime organizado, a gente vai destruir, aumentando as leis penais, leis de execução penal, a gente vai fazer tudo isso, vai diminuir muito crime. Ainda haverá algum crime. E, em geral, quem comete é esse jovem com esse perfil. Este cara precisa ter uma atenção direta para que ele não cometa os crimes. É exatamente esse caso que a gente viu recente agora, daqueles 4 jovens que cometeram estupro coletivo. Isso, no Rio. No Rio de Janeiro, e eu achei interessante que a polícia até falou assim, quem orquestrou o crime, tipo, como se fosse o mandante, o chefe do crime, era um menor de 17 anos. Pois é. Não tem punição severa pra Pois é. E isso mostra muito esse problema grave, que assim, é uma idade em que a pessoa é completamente inconsequente, não sabe, é guiada por impulsos e comete o crime e faz, e nem racionalizou a consequência. Ali essas pessoas precisam ser brecadas. Na verdade, tem uma outra estatística muito interessante. Até os 28 anos é o período que a maior parte dos crimes violentos são cometidos pelo criminoso. O criminoso com mais de 30 anos, ele dá uma acalmada. E depois dos 40 ele acalma muito, né? Então, se a gente impede essa pessoa de, nesse período mais crítico, cometer os crimes, depois ele vai se adequando. Então, nós temos uma faixa de idade que é uma faixa crítica, em que essas pessoas precisam ser abordadas e tem que haver um trabalho com elas para fazer uma prevenção, que vai junto com a lei e com a ordem. Então, o trabalho tem que ser completo. Principalmente, acredito que a base, né? A base ali na escola é muito importante para isso. Existiu aqui em Maringá, na região, teve uma professora que ela queria colocar em prática um livro justamente sobre abuso infantil. Ela queria dar palestra nas escolas, só que ela foi barrada porque o poder público ficou com medo do que poderia acontecer se essas crianças começassem a denunciar, eles não teriam cadeia para todo mundo. Essa foi a fala que teve. Então isso é triste, acontece. E daí a gente também tava comentando sobre planejar, né? Planejamento, fazer plano de governo. Eu comentei hoje cedo, né, que eu fui candidata a prefeita em 2024. Eu montei meu plano de governo, passo a passo. Conversei com pessoas que sabiam de cada área, a gente foi montando junto. Só que quando eu ia na rua, ia tentar falar, muitas pessoas não estavam interessadas. E sabe o que acontecia também? Outros candidatos vinham e falavam coisas absurdas que eram impossíveis de serem feitas, e eu com a sinceridade, e outras pessoas trazendo mentiras, e as pessoas caíam. Muito fácil. Isso cai muito fácil. É demais. Só um exemplo. Falava, um candidato a prefeito falava, não, que eu vou construir 4 hospitais aqui. Isso não existe. Não tem nem condições pra isso na cidade como Sarandi. E as pessoas acreditavam, falavam, não, eu vou votar nele porque ele vai trazer 4 hospitais. E assim, isso tem que acabar, sabe? Essa enganação, essa falta de informação, isso é uma política que começa dentro das escolas. Sim. Esse problema do encanto com o político e o político que cria as propostas mirabolantes começa, em geral, não é nenhum político que cria a proposta. A maior parte dos candidatos no Brasil, pro poder executivo, vai para prefeito, governador, presidente, quem monta as propostas para eles são marqueteiros. Então o marqueteiro estuda o que o público quer ouvir, inventa umas propostas e joga. E a maior parte dos candidatos a presidente são
isso, basicamente. Vem um marqueteiro e fala, olha, o povo quer tal coisa, aí ele joga alguma coisa ali e põe no ar e a pessoa fica, legal, temos uma proposta, que é um estudo de marketing. Então os caras entenderam, olha, eu vou te falar qual foi o caso do cara, não conheço o cara, não sei o nome dele, mas é óbvio que foi isso aqui. Eles puxaram uma pesquisa, maiores preocupações da população de saúde. Saúde tá em primeiro, perfeito. Então, não vamos fazer já que estão muito preocupados com saúde, vamos fazer 4 hospitais. Olha, eu gosto tanto desse tema, eu vou resolver tanto isso que eu vou fazer logo 4. Aí as pessoas, ele vai fazer 4. Eu tô tão preocupado com isso que ele vai fazer, realmente não vai ter problema de saúde. Então é assim que eles criam, é absolutamente idiota. E o problema é que assim, as pessoas caem nessas conversas muito porque também as pessoas não cobram depois da execução disso. Eventualmente um político desses ganha eleição e a pessoa não cobra, deixa passar. É um ciclo de enganação que se repete de 4 em 4 anos. Se inscreva no canal e compartilhe o vídeo para quem precisa ver para a missão alcançar a dinastia.